Depois que o círculo da invocação foi ativado com um pouco do poder de Deus, Rimuru e Shloi desapareceram e apareceram no meio de uma sala com pessoas. Rimuru e Shloi olharam ao redor e viram que havia muitas pessoas na sala. Rimuru olhou de perto e viu que as pessoas dentro da sala estavam vestidas com roupas extravagantes. Ele adivinhou que este povo era provavelmente nobres com a maneira como estavam vestidos. Ele continuou olhando ao redor e viu um trono e sentado no trono estava um homem que ele supôs ser o rei com base em sua aparência e coroa. Ao seu lado, também sentada estava uma mulher que ele imaginou ser a rainha. E por ambos disseram que somos um menino vestido como se ele pudesse ser o príncipe herdeiro e uma dama que ele adivinhou ser a princesa, mas ela parecia estar respirando com dificuldade com tantas pessoas vestidas de empregada abanando-a. Rimuru olhou para baixo e viu a marca de invocação no chão, indicando que essas pessoas foram as que convocaram ele e Shloi. Ele observou enquanto a pessoa que obviamente era o rei se levantava de seu trono para se dirigir a eles. Bem-vindas jovens senhoras ao meu reino. Eu sou o quinto rei do reino Spades. Meu nome é Stradivard e estou honrado por tê-los em meu reino. O rei disse a Rimuru e Shloi. Rimuru deu um passo à frente. Boa saudação à sua alteza, mas eu gostaria de saber por que você nos convocou para o seu reino. Isso é compreensível. Se você não se importa, eu gostaria de explicar a situação para vocês dois em uma sala diferente com menos multidão. O rei disse a eles. Tudo bem para mim. Rimuru virou-se para Shloi. O que você acha? Eu também não tenho problema. Shloi respondeu. Aí está, rei Edvard. Rimuru disse a ele. Muito bem. Por favor, siga-me. O rei gesticulou para que o seguissem. Rimuru e Shloi foram levados a uma sala com 2 assentos almofadados que ficavam em frente um do outro com uma mesa no meio de ambos os assentos. O rei fez um gesto para eles se sentarem na almofada que estava em frente à sua. Rimuru e Shloi se sentaram e esperaram o rei começar. Ao lado do rei, sentada ao lado dele estava a mulher que ele sabia ser a rainha e ao lado de ambos estavam o príncipe e a princesa. Antes de começarmos, posso perguntar se ela está bem? Shloi perguntou se referindo à garota que estava respirando com dificuldade ao lado do rei. Por favor, não se importe com ela. Ela é minha filha e seu nome é Kanad. Ela foi quem convocou vocês dois para este mundo. Ela tem os maiores poderes mágicos do reino e por causa disso, ela foi a única aquele que pode realizar uma convocação interdimensional sem morrer. O rei explicou a eles por que você arriscaria a vida de sua filha para nos convocar. Rimuru perguntou confuso. Para responder isso eu teria que explicar como este mundo funciona e a terrível situação em que nós humanos estamos, disse o rei Edvard com um tom triste. Nós temos tempo, então vá em frente. Rimuru disse a ele. Bem, então. Começou Jin, e assim o rei começou a explicar a situação para Rimuru e Shloi. De acordo com a explicação do rei, este mundo tem muitas raças semelhantes ao mundo de Rimuru e Shloi, mas existem 8 raças principais que dominam o mundo. Existem os anjos, demônios, fadas, elfos, gigantes, vampiros, dragões e demi-humanos. Além dessas raças, havia raças menores que não são tantas em população quanto as outras 8, mas todas ainda fazem parte do mundo. Essas raças são goblins, ogros, orcs, anões, espíritos, titãs, humanos, mortos-vivos e muitos mais. Essas raças são menores que as 8 principais em população, mas não em poder. Todas as raças lutam pela supremacia do mundo há milênios. Entre essas raças, os humanos eram os mais fracos por causa de sua baixa porcentagem de mana, que é basicamente a principal fonte de poder do mundo. A guerra entre todas as raças vem acontecendo há muito tempo por causa da vontade dos deuses. Tudo que acontece no mundo estava sendo controlado pelos deuses que o vigiam de seu reino. Os deuses têm lutado entre si, o que criou uma facção entre os deuses. Alguns deuses acreditam que deveriam governar a raça mortal com mão de ferro e instalar medo e caos entre eles. Enquanto alguns acreditam que não devem se misturar com os mortais e deixá-los viver do jeito que quiserem sem se envolver. Ambos os lados detestam a raça mortal, mas eles simplesmente não têm o mesmo objetivo. Um lado considera um incômodo ter os deuses se aproximando do mortal e o outro quer trazer total desespero para a raça mortal.
Por causa disso, os deuses que querem trazer o caos ao mundo foram banidos do reino celestial e agora são chamados de deuses do mal. Os deuses do mal residem em seu próprio reino conhecido como Babios, enquanto os outros deuses permanecerão em seu reino conhecido como Celestia. Os dois lados começaram sua luta um com o outro, mas não diretamente. Devido ao fato de que o poder de um deus era absoluto, os deuses foram proibidos de lutar entre si diretamente pela divindade suprema que governa todos os deuses do mundo. Por causa disso, os deuses agora estavam usando os mortais para lutar por eles. Lá, cada um controla uma parte da raça mortal e os usa para conquistar as partes controladas pelos deuses adversários. Cada um dos deuses tem seus respectivos líderes, que são os mais poderosos entre os deuses. O líder dos deuses que reside em Celestia era um deus feminino conhecido como Meruque, o Criador. E o líder dos deuses do mal que reside em Babios é um deus masculino conhecido como Daban, o portador do caos. Cada um desses deuses controla uma seção da raça mortal. Os deuses em Celestia controlam os humanos, fadas, demi-humanos, dríades, anjos e elfos. Os deuses do mal em Babios controlam os demônio, titã, goblins, povos lagarto, mortos-vivos e o gigante. As raças que estão sendo controladas pelos deuses são as que dominam a maior parte da população do mundo. No entanto, existem algumas raças que não têm influência dos deuses, mas ainda são uma raça dominante no mundo. Os dragões, por exemplo, estão entre a raça dominante, embora sejam independentes dos deuses. A razão é porque alguns dos dragões têm poder suficiente para desafiar os deuses. Os deuses celestiais oferecem sua bênção a algum mortal que os transforma em semideuses. As pessoas que são abençoadas pelos deuses são chamadas de apóstolo. Eles se movem para cumprir o desejo dos deuses que os abençoaram. Os deuses do mal não precisam abençoar nenhum mortal que eles controlam porque eles já têm poder suficiente para lutar e esmagar um apóstolo em batalha. A razão pela qual os deuses em Celestia decidiram oferecer sua bênção a alguns mortais é por causa de quão fracas as raças que eles controlam são comparadas à raça controlada pelos deuses do mal. Aqueles abençoados agora podem lutar contra qualquer um da outra raça que não seja um general. Para os generais de cada uma das raças controladas pelos deuses do mal, serão necessários 3 apóstolos em outro para combiná-los em uma luta. E por causa disso, toda raça tem lutado para se defender das raças controladas pelos deuses do mal. As raças controladas pelos deuses malignos conquistaram muitas partes das outras raças e aumentaram suas terras. Por causa de quão poucos são os apóstolos, as outras raças estão apenas lutando para sobreviver neste mundo. O número total de apóstolos no mundo são 20. Não é que os deuses celestiais não queiram criar mais apóstolos, é que os mortais que são compatíveis com sua bênção são muito raros. Os apóstolos são semideuses que os tornarão imortais. Alguns dos apóstolos atuais são aqueles que foram abençoados por um deus séculos atrás. Nesta luta unilateral, a raça humana só conseguiu produzir um único apóstolo, e ele se tornou tão arrogante que foi e se juntou à raça demoníaca. Por causa dessa traição, todas as raças que estão sob os deuses em Celestia detestam a raça humana, e os deuses em Celestia viraram as costas para a raça humana. Com o quão fracos os humanos são, a raça demoníaca e os vampiros fizeram questão de usá-los da maneira que quiserem. Os vampiros usam humanos como sua refeição, enquanto os demônios os usam como escravos. Os humanos não eram nada mais do que cobaias para outra raça, devido ao quão fracos eles são. O que nos traz de volta à situação atual. Pela primeira vez na história, um humano nasceu com um poder mágico que rivaliza com o mais fraco dos demônios, o que é um grande problema, considerando que o mais fraco dos demônios tem poder suficiente para destruir uma cidade muito pequena. Este nome humano era Princesa Kanad, e ela era filha do rei Edvard. Ela era a esperança da humanidade por causa de seus poderes mágicos. Depois que ela atingiu a maioridade, Kanad começou a praticar magia de invocação na esperança de poder convocar qualquer coisa que pudesse ajudar a salvar sua raça nesta guerra. Foi só quando ela completou 16 anos que ela descobriu a magia de convocação interdimensional.
Ela treinou e dominou esse feitiço com a esperança de poder convocar um herói ou qualquer um que possa ajudar a combater a outra raça. Ela estava determinada a usar esse feitiço, mas seu tempo acabou. O Reino de Espadas era um reino que sobrevive oferecendo suas mulheres à raça demoníaca para se tornar sua escrava sexual. A cada novo mês, eles ofereciam qualquer mulher com idade inferior a 13 a 30 aos demônios em outros para receber sua proteção das outras raças. Pode parecer cruel, mas era a única maneira de sobreviver. Se eles não tivessem a proteção dos demônios, os vampiros os teriam capturado e feito deles seu estoque de comida, ou os demônios teriam escravizado todos eles. Por causa disso, eles não tiveram escolha a não ser oferecer suas mulheres em troca de suas vidas. A princesa foi a escolhida pelos demônios para ser oferecida este mês. A princesa Kanade não se importava nem um pouco com o que acontecesse com ela, mas ela teve que tentar usar essa convocação na esperança de poder convocar um herói que salvaria seu povo. Ela usou o feitiço da invocação hoje porque amanhã é hora que o demônio virá buscá-la como sua escrava sexual. Ela ativou o feitiço, mas não tinha mana suficiente para completá-lo. Ela derramou tudo o que tinha no feitiço, mas não foi suficiente. Justo quando ela estava perdendo a esperança, o feitiço ganhou mais poder do nada e foi ativado por conta própria, o que convocou o Rimuru Ishloi. Então você vê, nosso povo está vivendo uma vida de inferno devido ao quão fracos somos. Não tivemos escolha a não ser confiar no feitiço de convocação. Foi dito que quando uma pessoa é convocada a este mundo, ela ganha um tremendo poder para rivalizar até mesmo com o Rei Demônio. Por favor, você nos emprestaria seus heróis de força? Rei Edvard disse a Rimuru Ishloi enquanto ele se curvava a Rimuru Ishloi. Ficaram profundamente comovidos com quantos humanos deste mundo suportaram. A situação teria sido a mesma em seu próprio mundo, se não fosse pelos raros humanos que treinaram até se tornarem santos e heróis. Foi graças a eles que a raça humana não foi conquistada em suas próprias palavras. Mas aqui, eles não têm isso por causa da falta de mana, e não parece que este mundo tenha nenhuma habilidade. A situação era terrível e eles não tinham escolha a não ser ajudar. Rimuru olhou para o rei com compaixão. Ele ia ajudar, mas tinha que perguntar primeiro: o que ganhamos oferecendo nossa ajuda a você? O rei olhou para ele com um olhar surpreso. Eu não entendo o que você quer dizer. Ele está perguntando o que vocês têm para nos oferecer em troca de nossa ajuda? Shloi disse a ele. Tanto Rimuru quanto Shloi sabiam que ajudariam esta nação e todos os outros humanos, mas eles precisavam que eles soubessem que não são simples que obedecerão a todos os seus caprichos. Eu sabia que essas pessoas não eram confiáveis. Pai, por que temos que confiar em estranhos que não entendem nossa situação? Eu posso lidar com o demônio que virá para levar Kanade. Eu tenho treinado muito com a espada e estou confiante na minha força. Não precisamos esses dois forasteiros para sobreviver. O menino sentado ao lado do rei disse. Rimuru virou-se para o menino. E você é? Meu nome é Shu e eu sou o príncipe herdeiro do reino Spades. Eu também sou o irmão gêmeo da princesa Kanade. Príncipe Shu se apresenta. Entendo. Você acredita que pode derrotar a outra raça sozinho? Shloi perguntou a ele. Eu posso e vou. Observe-me, vou vencê-lo sem a sua ajuda, disse Shu com confiança. A mulher que era a rainha imediatamente se curvou para Rimuru Ishloi. Por favor, perdoe meu filho. Ele é um cabeça quente que não entende o perigo que os demônios ou a outra raça representavam. E qual é o seu nome, senhorita? Rimuru perguntou. Meu nome é Sakura e eu sou a rainha do reino Spades. A rainha Sakura se apresentou enquanto ainda se curvava. Eles não são nada para perdoar a rainha Sakura. O príncipe Shu simplesmente quer provar sua força e eu mesmo estou curioso para ver o quão forte ele é com toda a sua ostentação. Rimuru disse a ela. Tudo bem então. Se você quiser lutar comigo, ficarei mais do que feliz em. O príncipe Shu não conseguiu terminar o que estava dizendo porque um guarda correu para a sala às pressas. Vossa Alteza, temos um problema. O guarda gritou. O rei se levantou. Qual é o problema? O demônio Debura veio buscar a princesa. Todos na sala, exceto Rimuru e Shloi, ficaram chocados ao receber tais notícias. A rainha e a princesa estavam visivelmente tremendo de medo depois de ouvir o nome do demônio.
Enquanto o rei Edvard está tentando manter a calma, ele também está abalado com a notícia. Rimuru virou-se para o rei: quem é Debura? O rei engoliu um nó na garganta antes de responder. Ele é um demônio superior que fez uma reputação para si mesmo por sua antipatia por humanos. O demônio superior está apenas um nível abaixo de um general demônio e seus poderes dizem que nivelam um reino. Em segundos Rimuru sorriu. Entendo. Ele se virou para Shu, que estava congelado em seu assento. Esta não é uma grande oportunidade, Shu. Você pode provar o quão forte você é contra um demônio superior. O príncipe Shu, que estava paralisado de medo de ouvir o nome do demônio, recuperou a compostura um pouco depois de ouvir o que Rimuru disse. NN não é um problema. Eu mesmo vou lutar contra esse demônio. Mal posso esperar. Então Rimuru disse a ele com um sorriso. Shloi conectou sua mente a Rimuru e perguntou: você realmente vai deixá-lo lutar contra esse demônio? Com o nível de mana que estou sentindo da sala do trono, eu diria que esse demônio era tão forte quanto um arquidemônio. Não se preocupe tanto. Eu não vou deixar nada acontecer com ele, mas caras assim só podem aprender com a experiência. Rimuru respondeu em sua mente, e com isso, todos eles saíram da sala e foram para a sala do trono para encontrar o demônio Debura.